Olá, queridos alunos, sou eu, professora Adriana Romero, e vamos começar agora uma aula sobre relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser classificadas como intraespecífica, quando ocorre com indivíduos da mesma espécie, ou interespecífica, quando ocorre com indivíduos de espécies diferentes. Também pode ser chamada de harmônica, quando ninguém sai prejudicado, ou desarmônica, quando vai ter um prejudicado na história. As relações intraespecíficas. Vamos começar com colônia. Na colônia, os indivíduos são da mesma espécie, mas eles vivem ligados a alguma estrutura. Esse é um caso aqui desse animalzinho chamado de caravela. Na caravela, nós temos vários animais que compartilham esse tipo de bolsa flutuante e eles têm funções diferenciadas aqui. A gente vai ter um belo exemplo de colônia na caravela e nesse recife de coral. Nesse recife de coral, nós também temos vários animaizinhos que estão compartilhando essa mesma estrutura. Na colônia, a gente vai ter animais de mesma espécie, com funções diferenciadas, mas que são unidos morfologicamente. A sociedade vai ser bem parecida com a colônia. Temos aqui uma sociedade de abelhas. As abelhas, elas são divididas por funções, cada uma tem uma função. E é assim que a sociedade funciona, assim como no cupim e assim como na nossa própria sociedade. O canibalismo também é uma relação com indivíduos de mesma espécie, ou seja, intraespecífica. Essa daí é a aranha viúva negra. Ela tem o hábito de se alimentar do macho após a cópula. Assim, os seus filhotes não vão ter mais concorrência, uma vez que o macho não vai fecundar mais ninguém, e também ela vai ter nutrientes para produzir os ovos. A mesma coisa ocorre com esse inseto aí. Essa é a louva-a-Deus fêmea se alimentando aqui da cabeça do macho pelo mesmo motivo. Na nossa espécie, seres humanos, existem também hábitos de fazer o canibalismo. Na história, a gente conhece alguns casos de indígena que vão estar se alimentando daqueles guerreiros, daqueles homens fortes e inteligentes para adquirir também essas qualidades. A competição é uma relação em que indivíduos da mesma espécie eles vão disputar por território, por fêmea, enfim, eles vão disputar por alguma coisa. Agora a gente vai ver as relações interespecíficas, ou seja, com espécies diferentes. Competição de novo? Sim, de novo. Na competição dessa imagem, a gente percebe indivíduos de espécies diferentes, né? Esse animal está competindo com vários outros pelo lanchinho aqui da tarde. Já no parasitismo é uma relação em que um sai prejudicado e que o outro ganha. Temos aqui uma imagem de um inseto chamado barbeiro que se alimenta do sangue humano. Esse inseto ele é um ectoparasita. Quando ele se alimenta do sangue, ele pode colocar dentro do corpo da pessoa esse outro parasita aqui, que é o Trypanosoma cruzi, responsável por causar uma doença chamada doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi vai se alimentar dos nutrientes presentes no sangue da pessoa. Esse daí é um endoparasita. Na protocooperação, ambos saem ganhando. Por exemplo, temos aí um caranguejo que pegou a anêmona do mar e colocou em suas costas, em sua carapaça. Por quê? Porque a anêmona ela tem uma substância urticante para algumas espécies. Logo, ele pode afastar possíveis predadores. A anêmona também ganha, uma vez que ela vai dar uma passeadinha por aí e conseguir novos nichos para se alimentar. No mutualismo, também ambos são beneficiados, mas essa daí é uma relação obrigatória. Ela tem que acontecer, ela não é opcional. Aí temos nessas árvores aqui alguns líquens, que é uma associação mutualística entre algas e fungos. A alga vai passar a glicose que ela produz na fotossíntese e o fungo vai passar para a alga sais minerais. O comensalismo é uma relação ecológica em que um indivíduo come o resto de comida
do outro indivíduo. O peixinho vai nadando junto com o tubarão e aí ele consegue comer o que sobra. Não traz nenhum prejuízo para o tubarão. Um outro exemplo de comensalismo podemos perceber com a hiena e o leão. O leão, a leoa, no caso, vai caçar, vai se alimentar junto com sua família e se sobrar uma carniça, vai ficar para a hiena comer. Agora, preste atenção. Se, por exemplo, for um caso de foresia, é porque um animal está usando o outro para deslocamento, literalmente como meio de transporte. Esse caso aqui pode ser percebido no peixe que se chama rêmora. A rêmora se gruda no tubarão e sai por aí passeando com ela. Óbvio que também ocorre uma relação de comensalismo aí. Outro exemplo de foresia pode ser percebido no carrapicho, que são até aqueles espinhozinhos que grudam na calça, no pelo, e ali a planta ela vai conseguir dispersar a sua espécie através de outro animal que está servindo como um motorista. Essa relação belíssima aí é de inquilinismo. Nós temos aqui uma pequena planta que vai se unir a outra planta. Elas são plantas epífitas, elas não são parasitas. Parasita é outra relação ecológica. No epifitismo ou inquilinismo, elas apenas sobem em outra planta para conseguir mais luz ao sol. Essa planta nem ganha nada, essa árvore, no caso, nem ganha nada nem perde. A herbivoria vai ser um caso em que um animal vai se alimentar de um vegetal, temos uma relação aí positiva, negativa, e a predação, onde um animal se alimenta de outro animal. Também temos uma relação aí positiva / negativa. E o amensalismo vai ser uma relação em que uma espécie produz uma substância que afasta ou mata outra espécie. Nesse caso, temos aqui um fenômeno chamado maré vermelha ou floração, em que algas se proliferam em grande quantidade e causam esse prejuízo ambiental aí nesses locais, porque vários peixes, outras algas, outros micro-organismos podem morrer por conta das toxinas em excesso liberadas. Então, pessoal, terminamos agora essa aula. Fiquem estudando, estudem mesmo, deem uma lida no material, vá fazer resumo, vá ser alguém na vida. Beijo a todos e até a próxima.